Para ser um doador de órgãos, lembre-se de avisar a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora é com Datena. Agora é com Datena. Daqui a pouco, no Agora é com Datena, a Ludmilla dando um show. A Ludmilla, que é um dos maiores nomes da música brasileira, e logo em seguida o Caixa de Talentos. Agora nós estamos com o jornalismo, com a marca do jornalismo da Band, cobrindo todos os detalhes da greve dos caminhoneiros em todo o país. As imagens de São Paulo, por gentileza, na tela grande. As imagens das rodovias em São Paulo, na tela grande, por gentileza. Veja aí as imagens da rodovia Regis Bittencourt. A Joana Trepton está lá, daqui a pouco mais informações. Temos imagens também da rodovia Anchieta com situação crítica. No quilômetro 20, direção das belas praias aí, direção capital, praias, não é? Rodovia Anchieta, veja aí, olha. Toda a pista ocupada aí. Daqui a pouco mais informações das rodovias de São Paulo e do Brasil, não é? Olha aqui, nós temos o Rodrigo Salomão, que está onde nesse exato momento? Onde está o Rodrigo Salomão, por gentileza? Na tela, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi, Datena, um abraço para você, ao vivo da Replan, a refinaria de Paulínia, onde homens da tropa responsável pela garantia da lei e da ordem da 11ª Brigada de Infantaria Leve de Campinas seguem fazendo a escolta da entrada e saída de caminhões carregados com querosene de aviação, por exemplo. 8 carretas deixaram agora há pouco a refinaria em direção ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, o aeroporto que tem servido de base para outras aeronaves que vêm de outras partes do país e também mantém as suas operações funcionando normalmente. Também daqui da Atena estão partindo 12 carretas com gás de cozinha. Esse gás será distribuído em Barueri, na Grande São Paulo, e também no Vale do Paraíba. Essa escolta também feita por homens do Exército Brasileiro. Há pouco, homens da Polícia Militar, do Batalhão de Ações Especiais da PM, chegaram com caminhões que serão responsáveis por carregar diesel para levar esse combustível até garagens de ônibus de empresas que atendem a região metropolitana de Campinas e também a região metropolitana da capital paulista, viu, Datena? A situação das bases das refinarias ela é importantíssima, porque se não for garantida a saída da base até os postos de combustíveis, não há gasolina. Esse é o grande detalhe. A informação que eu recebi é que a partir de 5 da tarde a gente teria informações novas de Brasília. Quem é que está em Brasília? É o Alex, nesse momento. Por enquanto, muito obrigado ao Rodrigo. O Alex está em Brasília, direto de Brasília. Atenção, Alex, com as informações de Brasília, aquilo que eu disse. A fonte que eu tenho em Brasília me garantiu que depois das 5 da tarde começariam a haver novidades. E, pelo jeito, parece que elas já estão acontecendo. Oi, Alex, boa tarde. Boa tarde, Datena. Olha, está cada vez mais difícil cumprir, esses compromissos com relação ao horário aqui em Brasília. Essa reunião, por exemplo, começou por volta das 9 horas da manhã e já dura aí aproximadamente 7h30. Nessa reunião, com a presença, a participação do presidente Michel Temer, os ministros da área de segurança e também os ministros da área econômica do governo, o que acontece? Eles estão discutindo aqueles pontos que o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, trouxe de São Paulo na noite de sábado, que são aqueles: garantia do desconto de 10%, não apenas na refinaria, mas também nas bombas, para que o motorista seja beneficiado diretamente com esse desconto de 10%, a manutenção do preço do diesel por 60 dias e não mais por um mês, como havia sido definido no acordo firmado aqui no Palácio do Planalto na última quinta-feira, e também a extensão para todo o país dessa regra de não cobrar o pedágio do caminhoneiro que estiver com um dos eixos do caminhão suspenso quando ele passa na praça do pedágio. E ele geralmente faz isso, ele ergue um dos eixos do caminhão. Quando o caminhão está sem carga, o caminhão fica mais leve e ele economiza também pneu, até porque o custo para o caminhoneiro nas rodovias é muito alto. Então a previsão é que a qualquer momento um representante do governo venha falar com os jornalistas a respeito dos resultados dessa reunião, que já dura
aí 7 horas e meia, né? E a previsão também de que o próprio ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, volte a entrar em contato com os representantes dos caminhoneiros que já estão no Palácio dos Bandeirantes aí em São Paulo, para dar um retorno para eles a respeito dessa posição do governo federal com relação a esses 3 pontos que nós falamos agora, e nós vamos permanecer aqui aguardando, Datena, este posicionamento com relação ao governo federal. Datena. Muito obrigado, Alex. Ontem o governador Márcio França, falando com a gente, anunciava essas novas medidas de um acordo que ele havia firmado há cerca de meia hora, mas não foi cumprido pelos caminhoneiros. Esse acordo, nesse aspecto aqui, parte da rodovia Regis Bittencourt continua interrompida. Os caminhoneiros parece que não aceitaram, boa parte não aceitou, e a Regis, por exemplo, está interrompida, a Anchieta também numa situação difícil. As imagens ao vivo do helicóptero da Band, imagens ao vivo da rodovia Regis Bittencourt, nos dois sentidos, São Paulo interior, estados do sul, São Paulo, os dois trechos da rodovia permanecem com caminhões ao lado de toda a pista, com uma faixa de rolagem liberada para cumprir determinação da Justiça, que impede que todas as faixas de rolagem sejam interrompidas. É uma situação extremamente crítica, já começa a faltar combustível, só 1% dos postos tem combustíveis aqui em São Paulo. No Brasil a situação não é diferente, ninguém que sai para encontrar gasolina vai encontrar gasolina pelo menos de boa qualidade, muita gasolina adulterada sendo vendida. A situação do brasileiro começa a ficar complicada, com desabastecimento não só de combustíveis, com uma perspectiva de a probabilidade de desabastecimento de gêneros alimentícios, falta de comida no mercado, isso é que é difícil. Também, obviamente, em relação a transporte coletivo, preocupação em relação a remédios e tudo mais. A gente espera que essa situação se resolva. No Palácio dos Bandeirantes, o AIP, se puder colocar o Felipe Garrafa, porque o Marum, que veio a São Paulo ontem falar com o governador Márcio França, e esse acordo que foi firmado entre o Márcio França e os caminhoneiros aqui em São Paulo, poderia servir de exemplo para o Brasil inteiro.